Olá, aluno, olá, aluna, dileto aluno, dileta aluna de Química do primeiro ano do ensino médio. Voltamos para a aula número 4. Nós estamos estudando a estrutura da matéria, ok? Então, mais uma vez, não se esqueça do seu caderno para você fazer as suas anotações, ok? Esteja com a sua apostila também para acompanhar. Nós estamos aí no módulo número 4 do primeiro bimestre. Então, terminando aí o primeiro bimestre, sua apostila do sistema interativo que estamos aí seguindo, né? A sequência estabelecida por ela ali, proposta por ela. Na última aula, nós tínhamos parado aqui, né? Quando eu dizia que Rutherford estava ali por volta do início do século XX estudando as radiações alfa, estudando a radioatividade. E ele, o que ele fazia? Ele já havia descoberto que os elementos radioativos grandes, né, eles emitiam 3 tipos de radiações. Esses elementos emitiam as radiações alfa, que eram positivas, emitiam as radiações betas, que eram negativas, e também emitiam raios gama, que não tinha carga elétrica. E ele estava, então, um dos seus famosos experimentos, que você inclusive pode acessar aí, existem vídeos muito bacanas feitos por universidades desse experimento de Rutherford, tá certo? Então veja, o que Rutherford então estava fazendo? Ele montou um ensaio no qual ele colocava dentro de um bloco de chumbo um elemento radioativo emissor de radiação alfa. A radiação alfa, o próprio Rutherford e seus alunos já haviam classificado ela e caracterizado ela. Eles já sabiam muita coisa sobre esta radiação. Eles já sabiam que essa radiação era positiva, eles sabiam que essa radiação era um pedaço de matéria, portanto tinha massa. Eles sabiam a velocidade dessa radiação, aí aproximadamente 5% da velocidade da luz. Então, eles sabiam uma série de propriedades dessa radiação que não vem ao caso agora. Então, eles acondicionaram dentro de um bloco de chumbo a radiação, um elemento polônio, uma amostra de polônio. E o polônio emite radiação alfa, tá certo? Só que a radiação alfa ela é emitida em todas as direções. Mas ele queria que as radiações alfa saíssem numa única direção. Por isso, ele fez um orifício no bloco de chumbo. Um orifício no bloco de chumbo, para que as radiações alfa saíssem direcionadas, né? E o que ele fez? Ele colocou esse bloco de chumbo dentro de uma caixa. Essa caixa, né? Imagine que isso aqui tudo é uma caixa, né? Essa caixa toda revestida por material fotográfico. O que é um material fotográfico? É um material que é impressionado por radiação. Como se fosse aqueles filmes fotográficos utilizados nas câmeras que nós usávamos até aí o final do século, o final da década de 90, né? Existem ainda essas câmeras que usam aqueles filmes, ainda temos os filmes para serem vendidos, ainda estão sendo usados, né? Mas aquilo ali é um material fotográfico. Aquele material tem que ficar no escuro, porque se ele for exposto à luz, ele recebendo a luz, ele é marcado, né? Ele recebe uma impressão, tá certo? Então ele colocou tudo isso aqui, revestiu com esse material fotográfico. Por quê? Porque as radiações alfas, você não enxerga ela, né? Você não enxerga ela. Como é que eu iria enxergar as radiações alfa? Através das marcas que eventualmente elas deixassem no filme fotográfico. No filme fotográfico, tá bom? Então o que acontece? Ele colocou aqui na frente do orifício por onde sairiam a radiação alfa, as partículas alfa, uma finíssima lâmina de ouro. O ouro é um dos metais mais maleáveis que existe. O que é maleabilidade? É a capacidade que um material tem de formar chapas, de formar lâminas. E o ouro é um material mais maleável que existe. Você consegue fazer uma lâmina de ouro tão fina, que ela chega a ser transparente. Você consegue ver através dela, de tão fina que ela venha a ser, né? Então ele fez uma
finíssima lâmina de ouro, colocou na frente do feixe de radiação alfa. O que Rutherford esperava com esse seu ensaio, com esse seu experimento? Ele esperava que as partículas alfa, ao baterem na lâmina de ouro, atravessassem a lâmina de ouro com muita facilidade. Primeiro porque a lâmina de ouro era finíssima. Segundo porque as radiações alfa, elas são disparadas do núcleo do polônio com 5% da velocidade da luz, o que não é pouca coisa. Portanto, muitos quilômetros por segundo, né? Então, ele esperava que simplesmente essas partículas batessem na lâmina de ouro e atravessassem com facilidade a lâmina de ouro. Na cabeça de Rutherford, seria como que balas de canhão sendo atiradas contra uma folha de papel. Ou seja, passaria com muita facilidade. Muito bem, aí ele fez o ensaio e começou a observar onde haviam marcas das radiações alfa. E ele percebeu que realmente a grandiosíssima maioria das radiações alfa passavam pela lâmina de ouro com muita facilidade. A maioria passava. Só que havia marcas aqui, elas não passavam direto, tinha umas que eram desviadas. Ora, o que desviava as radiações alfa? Mais ainda, o que fazia com que as radiações alfa voltassem, ricocheteassem? Isso foi o que mais surpreendeu Rutherford, né? Ele chegou a dizer que isso havia sido o que de mais extraordinário ele jamais tinha observado, né? Então, realmente, surpreendeu muito Rutherford o fato das radiações terem sido desviadas e ainda mais que algumas haviam sido ricocheteadas. Elas simplesmente voltavam para trás. Bom, algumas coisas Rutherford pôde concluir do seu ensaio. Então, olhem só. Radiação saía daqui, aqui dentro tinha polônio, dentro de uma caixinha de chumbo. Essa caixinha de chumbo tinha um orifício, permitindo então que a radiação viesse. Rutherford esperava que a maioria passasse sem nenhuma interferência da lâmina de ouro, né? Passasse reto, como bolas de canhão ao serem atiradas contra uma folha de papel. Mas algo aconteceu que surpreendeu muito Rutherford e seus alunos que estavam ali trabalhando com esse ensaio, né? Duas coisas surpreenderam eles. Primeira delas, algumas eram desviadas, né? Não passavam reto. E o mais incrível ainda, outras voltavam, né? Bom, qual era então a ideia de Rutherford? Ora, o átomo, né? Ele não é como um pudim de passas. O átomo, ele apresenta duas regiões. O átomo vai apresentar uma região, né? Que ele chamou de eletrosfera, seria o lugar onde estariam os elétrons descobertos por Thomson. Mas os átomos apresentariam uma região central que ele chamou de núcleo. Esse núcleo teria duas características. A primeira delas, ele seria maciço, porque as radiações alfa, quando batiam nesse núcleo, simplesmente voltavam. Não conseguiam atravessar. Segundo, este núcleo deveria ter carga positiva. Então, Thomson achava que as cargas positivas estariam na massa inteira. Rutherford disse, não é na massa inteira, está só no núcleo. Por que estaria no núcleo? Porque as radiações alfa, elas são positivas. Quando algumas se aproximam, elas são desviadas, né? Quando se aproxima do núcleo, como elas são positivas, quando se aproxima do positivo, elas são desviadas. Quando elas batem no núcleo, elas simplesmente voltam. Porque, além de serem repelidas, por isso elas voltam, elas não atravessam, porque o núcleo é denso, né? Então, com base nestas observações, Rutherford então propôs o seu modelo atômico, que ficou conhecido
como um modelo planetário. Por que planetário? Porque ele comparou com o sistema solar, né? Assim como no sistema solar nós temos o Sol no centro e os planetas girando ao redor, Rutherford imaginou o átomo como se fosse o sistema solar, no qual você teria o núcleo, aonde estariam as cargas positivas, né? E a eletrosfera, aonde estariam os elétrons, né? Onde estariam os elétrons. Então, o átomo possui um núcleo com carga positiva, os prótons, né? Os elétrons giram ao redor do núcleo. O átomo é eletricamente neutro, pois a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, aqui neste exemplo, né, nós teríamos 4 prótons positivos e 4 elétrons negativos. Então, esse modelo é proposto aí por volta de 1911, quando foi publicado como modelo planetário. Bom, não precisa ser muito esperto para perceber aí uns probleminhas nessa proposta de Rutherford. Essa proposta de Rutherford é muito interessante. Realmente, ela mostra que o átomo apresenta espaços vazios. Realmente, ela mostra que o átomo tem uma região central, densa e positiva, que é o núcleo. Tudo certo. Mas ela tem 2 problemas. Primeiro problema. Ora, se positivo com positivo se repele, se o núcleo tem cargas positivas, como é que estes prótons, que são positivos, ficam aqui, sem se repelir, levando à desintegração do núcleo? Como é possível? Esta era a primeira questão. Rutherford teria proposto a existência de partículas neutras aqui, que fariam que contrabalanceariam essas cargas, impedindo que o núcleo se desintegrasse, mas ele mesmo não conseguiu descobrir, né? Isso foi em 1911. Então, veja, problema número 1, por que o núcleo não se desintegra se só tem cargas positivas dentro dele? Segundo problema, ora, se positivo atrai negativo, por que os elétrons não caem no núcleo, levando ao colapso do átomo, né? Então, esses 2 problemas não foram resolvidos por Rutherford naquele momento, né? O seu modelo atômico planetário passaria por um ajuste, E aí nós vamos ver qual foi esse ajuste na próxima aula. Se você gostou, você entendeu, ficou claro para você, se contribuiu com seus estudos, dê um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.